Fala galera, análise de Atlético Mineiro 3, Grêmio 0, pela 35ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver que o Atlético Mineiro teve menos posse de bola do que o Grêmio, 44%, né, um número baixo para uma equipe mandante, contra 56% do time visitante, né, do Grêmio, que teve aí um número relativamente alto, né, considerando que era a equipe visitante. Olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente tentar perceber se teve algum time que jogou mais adiantado em relação ao outro, e para facilitar a nossa vida aqui, eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio das duas equipes, e a gente vai ver que o Grêmio jogou aí mais adiantado em relação ao Atlético Mineiro, né? A linha em azul está mais próxima da linha do meio de campo, mas também nada muito gritante, mas de qualquer forma fica aí a observação. Quando a gente olha para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Grêmio dominou o meio de campo, né? Conseguiu criar mais jogadas no meio de campo, 22% do total de jogadas da partida foram do Grêmio no seu campo ofensivo, contra 16% do Atlético Mineiro, e o Grêmio também conseguiu criar mais no campo de ataque, 18% do total de jogadas da partida foram do Grêmio no seu campo ofensivo, contra 12% do Atlético Mineiro. Então até aí, Grêmio com mais posse de bola, jogando um pouco mais adiantado e conseguindo criar mais no meio de campo e no seu campo ofensivo. E para fechar essa parte da análise, a gente tem aqui um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. Essas barras aqui, quando elas estiverem entre menos 25 e 25, representam aí um jogo mais morno, nada muito fora do comum numa partida de futebol. Então a gente consegue ver aqui o Atlético Mineiro com alguns trechos de domínio mais intenso, né, principalmente aqui na região dos 15 minutos do primeiro tempo e aqui um pouco antes dos 30, uma barrinha aqui já no finalzinho do jogo mais intensa, do primeiro tempo e também aqui no final do jogo, e o Grêmio basicamente só foi ter alguma intensidade um pouco maior no segundo tempo, ali perto dos 30 e perto dos 45 minutos do segundo tempo. Se a gente considerar que o valor de intensidade do domínio aqui de 100 representa um domínio total da equipe mandante e de menos 100 da equipe visitante, e a gente tirar uma média de todas as barras aqui desse gráfico, a gente vai chegar no valor de menos 6, que representa aí um domínio do Grêmio mais intenso aí na média da partida. Esse valor de menos 6 é um número relativamente alto em se tratando do domínio de uma equipe visitante. E agora aqui do lado a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor aquilo que as equipes conseguiram produzir durante a partida, mas antes da gente entrar nessa parte eu peço aí para você deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. A gente vai começar pela expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente tem aqui o Atlético Mineiro com 1,14, um número relativamente alto para uma equipe mandante, e o Grêmio com 1,25, né, um número bem alto para uma equipe visitante, mas olhando para esses dois números, a gente vê praticamente um equilíbrio aí entre as duas equipes. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Atlético Mineiro com um bom número de finalizações, 17 na partida, que geraram aí uma expectativa de gols de 1,93, números altos aí para o Atlético Mineiro, tanto de finalizações quanto de expectativa de gols, mas o Grêmio também não ficou atrás. Foram 21 finalizações, que é um número bem alto para uma equipe visitante, e uma expectativa de gols de 1,32, um número alto considerando também o Grêmio como visitante. A gente vê o Atlético Mineiro com um pouco menos de finalizações, mas conseguindo criar oportunidades melhores na partida a ponto de ter uma expectativa de gols maior. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. Então a gente vê aí o Atlético Mineiro indo melhor nesse quesito. Mas quando a gente olha para o número de finalizações ou para a qualidade das oportunidades, a gente não está olhando para a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Aí a gente vê o Atlético Mineiro indo melhor do que o Grêmio, né, com 2,09 de expectativa de gols pós-chute, né, um número relativamente alto para uma equipe mandante, contra 1,01 do Grêmio, que é um número aí mediano para uma equipe visitante. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma dimensão do desempenho das equipes nas finalizações,
e aí a gente vê um desempenho praticamente neutro do time do Atlético Mineiro, né? 0,16, esse 0,16 representa aí que, com base na qualidade das finalizações, o Atlético Mineiro elevou a sua expectativa de gols de 1,93 para 2,09, né? Praticamente um desempenho neutro nas finalizações. Pelo lado do Grêmio, esse valor é de menos 0,31. Né, também próximo de zero, mas com esse viés negativo do Grêmio ter reduzido a sua expectativa de gols com base na falta aí de qualidade das finalizações de 1,32 para 1,01. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Pelo lado do Atlético Mineiro, esse valor aí, né, de número de gols evitados pelo goleiro do Atlético Mineiro ficou em 1,01, que é justamente a expectativa de gols do Grêmio, que ficou em 1,01, e o número de gols que o Grêmio conseguiu marcar, que foram 0. E pelo lado, então, um bom desempenho aí do goleiro do Atlético Mineiro. Pelo lado do Grêmio, a gente tem exatamente o contrário, né? O número de gols evitados aqui pelo goleiro do Grêmio foi de menos 0,91, que significa que ele tomou quase um gol a mais do que esperado. A expectativa era tomar 2,09 gols, que foi a expectativa de gols pós-chute do Atlético Mineiro, mas ele acabou tomando 3 gols, então tomou aí praticamente um gol a mais do que o esperado. E para a gente fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Atlético Mineiro, praticamente todas as estatísticas com 4 ou 3 estrelas, 4 ou 5 estrelas, desculpa, só o desempenho nas finalizações aqui com 3 estrelas, o que vai caracterizar para a gente aí um desempenho bom do Atlético Mineiro na partida. Pelo lado do Grêmio, a gente tem algumas estatísticas bem boas, né, como a expectativa de assistências e o número de finalizações, com 5 estrelas, a expectativa de gols com 4, e aí depois a gente tem aqui estatísticas menos boas, né, com 3, 2 ou 1 estrela, né, e até 0 estrelas aqui no caso de gols marcados. Então a gente pode dizer aí que talvez um desempenho no máximo mediano aí do Grêmio, considerando que teve algumas estatísticas bem boas, mas outras também bem abaixo da média. Então no final das contas aí um resultado bom para o Atlético Mineiro, tanto em termos de desempenho quanto em termos de resultado propriamente dito, né, 3-0 em cima do Grêmio. Então, fechamos aí mais uma análise de Atlético Mineiro 3, Grêmio 0, e fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!